Após surgir a dúvida sobre se seus amigos eram homens ou mulheres na vida real, eles decidem fazer um encontro fora do jogo para se conhecerem. Fala, meus bons! Aproveita para dar aquele like responsa e caso ainda não seja inscrito desse canal maravilhoso, eu lhe convido a se juntar a esta família. Tamo junto, vamos para o vídeo. Vamos nessa! A saga continua com eles em sua reunião no café. Eles conversam sobre o que seria mais importante comprar com o dinheiro no jogo. Nosso prota diz que o melhor é investir em armaduras, pois dá pra tancar mais. Akane diz que o melhor é investir em armas, pois dá mais dano. Ako diz que para ela o mais importante é skin, então ela gastaria todo o seu dinheiro em aparência. Eles perguntam como Kyo consegue comprar tantas coisas no jogo. Ela diz que sua família tem condição, então ela tem um dinheiro reserva. Ela diz que seus pais são muito rigorosos e controladores, não deixam ela sair muito e controlam as amizades dela. Então o jogo foi a forma que ela achou para não ficar entediada. Todos têm suas opiniões sobre o que comprar, baseado nos atributos de seus personagens, mas ficam bravos com Ako, porque dizem que skin não vai ajudar em nada e ela deveria investir em algo que aumenta o poder de cura dela, já que ela é a healer do grupo. Eu não quero! Termina a reunião e eles vão se despedir para ir cada um para sua casa. Nosso prota diz ter ficado surpreso que todas elas realmente são mulheres na vida real. Akane já mete o louco e diz que não é pra ele falar com ela na escola. Diz que vai fingir que nem conhece ele. Nossa! Ako fica com ciúmes de Akane e já vai agarrando o homem. Você tira a mão de mim, meu irmão! Akane diz pra ela ficar de boa que ela não tem a mínima vontade de roubar o marido dela. Bom! Nosso prota e Ako vão embora na mesma direção. Ela pergunta por que ele aceitou o pedido de casamento dela, mesmo sem ter certeza que ela era uma mulher. Ele diz que achava que ela era um homem de uns 50 anos de idade, mas ele não estava se importando muito com isso e imaginou que a experiência seria legal. Então ele é? Ela se assusta com a resposta dele. Ele diz que não é o que ela tá pensando, é porque é apenas um jogo e ele não ia se importar, pois para ele a experiência ia ser de estar ao lado do personagem e não da pessoa que controla. Ela diz que também pensa o mesmo e não se importaria mesmo que ele não fosse da idade dela. Que demais! Nosso prota chega em casa e já loga no jogo. Vagabundo! Eles estão lutando contra uns pokémons do tipo planta. Eles derrotam e começam a falar sobre Ako não ter curado direito novamente. E nosso prota tá chateado porque morreu algumas vezes e perdeu XP porque Ako não curou ele. Então ele começa a olhar para seus amigos e a aparência deles muda para a mesma que eles têm fora do jogo, para ficar mais fácil de diferenciar e ser de bom agrado para nossos olhos. Eles estão deixando a gente sonhar! Apricot desloga, pois diz que tem coisas para fazer. Ako também, pois diz que vai tomar banho. Fica só o nosso prota e o Shivai. Então Shivai diz para nosso prota não agir de forma amigável com ela na escola, pois se ele fizer isso, ela vai quebrar ele na porrada. Que tanta violência, rapaz! Ele diz que não vai fazer isso, pois sabe a diferença entre a realidade e o jogo. No jogo, eles são amigos, mas na vida real não são tão próximos. No dia seguinte, na escola, nosso prota conversa com seus amigos de classe quando Ako entra na sala e fica chamando ele pelo nome de seu personagem no jogo. Ele vira a cara e finge que ela não está falando com ele, mas ela vai até onde ele está sentado. Akane está em choque com a situação. Nosso prota não sabe onde enfiar a cara, então ele se levanta e grita para ela parar de chamar ele assim. Ela diz para ele não tratar ela mal, pois ele não estava bravo com ela na noite anterior, e diz que passaram a noite inteira juntos. Todos na sala olham assustados para ele. Não sei de nada. Os amigos do nosso prota perguntam para ela qual a relação deles dois. Ela diz que o nosso prota é o marido dela. Não, nunca nem vi. Akane chama Ako para ir conversar lá fora. Então ela chama Akane pelo nome de Shivai na frente de todo mundo. Ela entra em choque. Vamos matar agora. Ako é totalmente pirada. Ela não sabe a diferença entre o jogo e a realidade. Eles levam ela para outro lugar e tentam explicar que ela está confundindo o jogo com a realidade. Mas ela não entende e pensa que eles estão bravos e não querem mais ser amigos dela. Então ela começa a chorar. Nosso prota e Akane não sabem o que fazer, então eles decidem entrar no personagem para poder acalmar ela. Eles conseguem explicar novamente que ela não pode chamar eles pelo nome do jogo na escola e falam novamente seus nomes para ela. Ela diz que entendeu. Então ela diz para nosso prota que trouxe o almoço para ele, porque ela é a esposa dele. Nesse momento, eles percebem que ela realmente não sabe distinguir entre a realidade e o jogo. Não, você é burro, cara, que loucura. Kyo explica a situação para ela, mas ela diz que não entende, pois para ela, nosso prota é o marido dela e ponto.
pois ela ama ele. Ela diz já ter jogado com outras pessoas, mas sempre abandonaram ela pelo caminho. Já nosso prota sempre cuidou dela, então ela se apaixonou por ele. Nosso prota diz que está determinado a mostrar para ela que a realidade e o jogo são totalmente diferentes. Kyo diz que tem um plano, então ela criou um clube chamado NetGame. Ela prepara uma sala e consegue 4 PCs games para eles poderem jogar. Ela diz que eles vão jogar e conviver juntos ali, então Ako irá perceber a diferença entre o jogo e a realidade. Ako diz que isso não vai mudar a visão dela. Nosso prota diz que ele é um idiota patético na vida real, então logo ele irá quebrar os sonhos e as ilusões dela em vários pedacinhos. Ela diz que vai mostrar para ele que o amor dela é maior que tudo isso. Já em sua casa, nosso prota tá no jogo, andando pela cidade enquanto espera suas amigas logar. Então ele dá de cara com a personagem que quebrou seu coração. Ela diz que está feliz por ter encontrado ele. Ela fala que já faz um bom tempo que ela não entrava no jogo, por causa de seu trabalho. Então ouviu alguém mencionando o jogo e decidiu entrar para ver como era que estava. Nosso prota fala sobre suas novas crenças de que não se importa mais que do outro lado da tela sejam homens, pois o jogo e a realidade são diferentes. Isso não é ideia não, boy. Eu gosto. No dia seguinte na escola, Ako já tá na cola do nosso prota. Ele está ignorando ela para ver se ela sai fora. A professora chega na sala e Ako caça o caminho da sala dela. O nome da professora é Saito. A professora pergunta ao nosso prota se ele está namorando com Ako. Ela diz para ele se dar bem com ela, pois percebeu que Ako não tem amigos e ela tem faltado muito à escola. Já na sala do clube, nosso prota pede para ver os equipamentos de Ako. Quando ele olha, ele percebe que os equipamentos dela são muito fracos. Ela usa por conta da aparência, pois eles deixam a personagem dela mais bonita. É lamentável. Ele dá uma repaginada nela para deixar ela mais forte. Mas ela não está muito feliz, pois não acha essa roupa bonita. Eu particularmente gostei. Eles estão lutando contra uns monstros de lava. Apricot vai usar seus itens pagos para lançar uma magia poderosa, mas Shivai não deixa, pois ela diz que não é para usar itens pagos, pois isso deixa ela muito acima deles. E quem disse que isso é problema meu? Mas o problema é que todos os itens dela são pagos, então os monstros já mandam ela pro Vasco. Me derrubaram aqui, ó! Eles terminam a treta e Ako já dá aquela cochichada no ouvido do nosso prota pra deixar o caba nervoso. Zé da manga. Ela está feliz porque dessa vez ela conseguiu ser de mais ajuda. No dia seguinte, eles estão jogando novamente, porque ninguém estuda mais nessa escola. A Kanye vai ao banheiro e enquanto isso, o nosso prota e a Kyo alteram as roupas do personagem dela. Botam uma fantasia de urso e no lugar da arma, uma cebola gigante. Os monstros atacam e ela dá uma cebolada neles, e derrota todos com uma lapada só. Misericórdia! Meu Deus! Essa é uma arma paga que Kyo comprou. Eles dão uma pausa e a Kanye diz que esse clube está sendo inútil, pois até agora não ajudou a Ako a entender a diferença entre a realidade e o jogo. Kyo diz que isso é um problema, pois esse clube tem data de validade, porque eles não possuem um conselheiro, e não pode existir clube sem conselheiro. Já em casa, nosso prota loga no jogo e se encontra com a garota que deu um fora nele. O nome dela é Nekohime. Ele pede conselhos para ela sobre o caso da Ako. Ela dá uns conselhos e diz para ele acreditar em seu potencial. Muito obrigado. Na escola, ele chama a Ako para conversar e lança a real para ela. Diz que o clube será fechado logo e ela tem que entender que o nome dele não é Ruxian e que ele não é o marido dela fora do jogo. Ako percebe as intenções do nosso prota e já começa a meter a pressão nele. Ela pergunta com quem ele andou conversando e pergunta se foi com alguma mulher. Pela reação que ele teve, ela percebe que o encontro dele foi com uma mulher. A mina tá metaforando o maluco. Ela diz calmamente para ele dizer o nome da garota, pois ela também quer ser amiga dela. Complicou. Mas não é bem isso que parece. Eu estou sentindo uma treta. De noite, nosso prota se encontra novamente com Nekohime e diz o que aconteceu. Quando eles terminam de conversar e se despedem, Ako aparece. Pegou o homem no flagra. Vamos matar agora. Ela questiona ele sobre a garota, então ele diz que foi ela que quebrou o coração dele. Ako fica brava e diz que vai quebrar ela na porrada. Eu tô brabo, mano. Nosso prota diz pra ela se acalmar e pra ela não ir encher o saco da outra.
Ela diz que não vai e fala que precisa ir resolver uma treta. No dia seguinte, Ako não vai para a escola. Eles se reúnem na sala do clube, mas ninguém sabe nada sobre ela. Então eles entram no jogo e encontram ela jogando. Bandidinha! Ela diz que não foi para a escola pois estava resolvendo uma treta. Ela diz que vai ter um encontro offline com alguém e diz que é com um homem. Todos ficam preocupados pois é muito perigoso, já que ela não conhece a pessoa. Shivai pergunta o porquê ela vai se encontrar com um homem, sendo que ela já é casada com o nosso prota. Ela diz que é casada com ele, mas fala que eles ensinaram pra ela que a realidade é diferente do jogo, então ela não é casada com ele fora do jogo. Ela pergunta para nosso prota se está tudo bem pra ele, e ele diz que sim. Então ele desloga e diz para as garotas que o objetivo do clube foi cumprido, pois agora Ako entende a diferença entre o jogo e a realidade. Nosso prota tá se fazendo de forte, mas ele está preocupado com Ako. Akane e Kyo aparecem e dizem a ele o local e o horário do encontro de Ako. Elas dão uma lição de moral nele e fazem ele ir atrás de Ako. Ele sai correndo para tentar impedir ela. Ele faz toda uma declaração, dizendo que como marido dela no jogo, ele não quer que ela tenha encontros offline com outro homem. Mas Ako está junto com a professora, e ela é a Nekohime no jogo. Nosso prota não acredita, pois a Nekohime disse pra ele que era um homem. A professora confirma que ela é a Nekohime. Nosso prota entra em choque. Ako está brava com a professora por ela ter feito nosso prota sofrer. Ela parte pro ataque, mas a professora já bota ela pra dormir. É doido! A treta toda resultou na professora se tornando a conselheira do clube deles. Ako ainda está brava com ela. Ako diz a nosso prota que ele deveria ir na casa dela conhecer os pais dela, e se ele não quiser, ela pode ir conhecer os pais dele. Nosso prota fica puto e grita para ela entender a diferença entre a realidade e o jogo. Ela já tá confundindo o sistema de novo. E assim acaba este episódio. Deixa o like e se inscreva. Tamo junto.